Olá, graça e paz. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Este capítulo tem apenas dois destaques importantes da forma como Lucas escreveu. Nós vemos a questão da formação dos que futuramente seriam chamados de diáconos da igreja, por conta do problema que surgiu em relação à distribuição diária dos alimentos daquelas pessoas que tinham necessidade, e a igreja também fazia esta obra social, também entre os irmãos, e foi necessário levantar pessoas específicas para cuidar das mesas, enquanto os apóstolos se dedicariam ao ministério da oração e da palavra. Estes diáconos, que não foram chamados de diáconos aqui, mas nós compreendemos que essa é a função diaconal e com o passar do tempo isso se tornou um fato. Esses diáconos foram separados com características espirituais, cheios de fé, cheios de Espírito Santo, de sabedoria, de integridade e tal, e foram escolhidos. Escolheram 7. Entre os 7, o próprio capítulo 6 destaca um deles, que é o Estevão. E o capítulo que vem, capítulo 7, fala das poucas pregações dos apóstolos, dos discípulos que estão na Bíblia. A pregação inteira de Estevão está registrada em Atos, do capítulo 7. Mas aqui, o capítulo 6 dá o pano de fundo antes dele ser julgado e condenado à morte. Inclusive, o primeiro mártir da igreja é este diácono, Felipe, que era cheio de fé, cheio do poder de Deus, fazia milagres, sinais e prodígios, e ninguém podia resistir à voz dele. Ou seja, ele tinha tanta influência pelo Espírito, aquilo que ele falava não encontrava contradição, não encontrava quem realmente fosse páreo para falar. Veja, não é um dos apóstolos, é um dos 7. Deus usa todos os que quer usar. Os últimos versículos, 33, 34 e 35 de Atos dos Apóstolos, diz que os judeus foram ali, atiçaram o povo, apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo, contra o templo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar, o templo. Jesus não destruiu o templo, coisa nenhuma. Jesus disse que o templo seria destruído. Eles só estavam repetindo. Poucos anos depois disso aqui, o fato aconteceu. Nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. De fato, mudança da lei, muda-se a lei, muda-se os costumes da lei. Costumes não é a integridade de Deus, o caráter de Deus, a moralidade de Deus ou a ética de Deus. Os costumes, os usos, aquilo como a lei tratava determinadas coisas e a própria forma de Deus se relacionar com os homens em relação ao pecado, muda em Jesus. Fato. E aí, todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo, Não sabemos dizer aqui está brilhando, se está isso, aquilo, mas algo sobrenatural está ali. Claro, aqui é o ponto onde, no capítulo 7, Estevão então faz o sinal para falar a todos, e ele começa um discurso espetacular, uma pregação fantástica, mas que o leva à morte. Mas antes de tudo isso, ele demonstrou o poder de Deus na vida de uma pessoa que crê. E aqui ele é visto, o seu rosto, como se fosse o rosto de um anjo. O que me impressiona em Atos dos Apóstolos, o que me impressiona na Escritura, são essas manifestações sobrenaturais. E elas não são apenas vistas por pessoas específicas, por um grupo específico, e ninguém mais vê. Até os que não creem, veem. É isso que a igreja precisa nos nossos dias. Que estes sinais sejam tão poderosos, que esta manifestação sobrenatural seja tão real, que até aqueles que não creem possam ver as coisas que Deus está fazendo através de nós. Não é meras palavras,
reunião de multidões de pessoas para cantar ou ouvir coisas bonitas e agradáveis, não. Isso não é milagre, isso não é sinal, isso não é sobrenatural de Deus. Este tipo de sobrenatural de Deus é o que precisamos em nossas vidas. Eu quero isso. E você? Deus abençoe sua vida.